um grupo de mulheres, um movimento, a Marcha de Mulheres, que pretendem, no próximo dia 2, realizar um ato de grande publicidade, um ato para marcar, de fato, em razão do mês da mulher, no dia 8, e um ano do assassinato, do brutal assassinato de uma jovem currajnovense, né? Na oportunidade, passamos por diversas rádios e TVs da cidade, porque a população, ela clama por informação, ela clama por justiça, sem dúvida, mas ela precisa saber que justiça é essa que deve ser buscada. E nós recebemos, a nossa receptividade ontem em Currais Novos foi fantástica, incrível como o povo currajnovense abraçou essa causa e, por consequência, abraçou a acusação, a assistência à acusação, da qual eu faço parte. Enfim, nós vamos realizar um ato grandioso. Eu estarei presente, muitas mulheres caicoenses e de outras cidades do Seridó também estarão presentes no próximo dia 2, porque nós precisamos dizer que nós precisamos prestar conta à sociedade. Nós precisamos dizer que o crime não está impune, que o crime não vai ficar impune. Nós precisamos gritar isso o tempo todo, porque o feminicídio, Sidney, ele vem matando diuturnamente. Sem dúvida, nós precisamos nos preocupar com o coronavírus, com o trânsito, sim. Mas nós precisamos levantar a bandeira e discutir em casa, na calçada, na escola, na panificadora, no açougue, em qualquer canto sobre feminicídio. As nossas mulheres, as nossas filhas estão sendo assassinadas. E nós temos que dizer que não está sendo impune, que a justiça vem sendo feita, que nós cremos. Eu dizia ontem em Currais que eu sou muito otimista, que eu creio piamente na justiça e que ela vem sendo feita e certamente vai ser à altura da monstruosidade que foi cometida em Caicó contra essa jovem de Currais Novos. Lá em Currais Novos, nesse dia 2, vai ter o quê? Uma caminhada com panfletos, é o quê? Como é que vai ser? Há uma programação bem extensa durante todo o dia, certo? Esses detalhes a gente vai publicar em uma rede social, certo. Um grupo de mulheres de Currais Novos vai publicar e nós vamos dar ampla divulgação aqui em Caicó também. Entretanto, a princípio vai haver uma concentração na praça, na rodoviária, e a concentração terá início a partir das 7 da manhã, para que às 8 horas nós façamos, é uma segunda-feira, a ideia é de fato chamar a atenção, então nós não queremos feriado, não queremos final de semana, nós queremos as pessoas de fato na rua, porque o que aconteceu é dar conta de todo mundo, então nós precisamos que essas pessoas participem, que essas pessoas vejam. A partir das 8 horas nós fazemos uma caminhada e a partir daí vai ter panfletagem, enfim, vai ser uma equipe já vai se responsabilizar por mobilizar escolas. A nossa ideia é dar ampla visualização, publicidade a esse ato. Dia 2 é uma segunda-feira, não é isso? Isso. É uma segunda-feira. Uma segunda-feira. Doutora, como é que está o processo hoje? Ele está em que situação? Veja só. O processo de competência do Tribunal do Júri, ele é um processo cindido, né? Ele é misto, tem 2 fases. E nós estamos na iminência de concluir a primeira fase. A primeira fase, o Código de Processo Penal estabelece que o último ato do processo penal é o interrogatório do acusado. Então, nós estamos na iminência de concluir as testemunhas. Cartas precatórias foram expedidas para diversas cidades do nosso estado, inclusive fora dele. E é um processo complexo. Quando eu falo complexo, eu falo do ponto de vista de pluralidade de pessoas ouvidas. Porque ele não é complexo do ponto de vista do arcabouço, do conjunto probatório. Porque nós temos já acostado, já ratificado em audiência, ou seja, já submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, nós temos um conjunto probatório forte, coeso, uníssono, baseado em provas técnicas, laudos assinados por profissionais extremamente competentes. Então, não é um processo complexo do ponto de vista técnico. Técnico está sem sombra de dúvidas. Como nós costumamos dizer, está redondo, certo? Mas ele é plural, então ele tem muita gente para ser ouvida. E nós estamos concluindo essa primeira fase do Tribunal do Júri. Para quê? Para que, ao final, ele seja interrogado, o magistrado possa, com esse conjunto que nós acabamos de especificar,
pronunciar o acusado, submetê-lo ao tribunal do júri. E aí nós teremos início a segunda fase, que é curta, que nós chamamos de preparatória para plenário. E aí são só para indicações de provas que nós deveremos reproduzir em plenário e será marcado a sessão de julgamento. Eu dizia o ano passado, e nós lutamos arduamente para que esse processo fosse a julgamento em 2019, no ano do assassinato, do estupro. Mas, infelizmente, não pôde, por questões técnicas, por questões que realmente tornaram o processo moroso, algumas atitudes eminentemente protelatórias, com todo o respeito, mas nós ousamos chamá-las de protelatórias. Por parte da defesa. Sim, principalmente, né? Nós respeitamos veementemente a atuação da defesa, certo? A quem estendemos os nossos cumprimentos. Mas, enfim, há algumas situações que são para distanciar o julgamento. Mas, enfim, respeitamos e preferimos até não comentar nenhuma atitude da defesa. Mas o que nós queremos é julgamento. O que nós queremos é que, e hoje a resposta que Caicó, que o Seridó pode dar, é essa busca incansável por justiça. Ontem, Dona Osanete, a mãe da jovem Zaira, uma guerreira, ela me dizia: doutora, eu tenho tanto medo de Caicó esquecer a monstruosidade que foi feita com minha filha, porque Currais Novos não esqueceu, mas eu tenho medo de Caicó esquecer. E eu dizia: não vai, Dona Osanete, não se preocupe. As pessoas me param na rua, Sidney, para perguntar como anda aquele processo da menina que foi morta no carnaval. Isso incomodou, porque se nós pararmos para pensar, quantas Zairas estão faltando neste carnaval de Caicó em 2020? Eu falava que Zaira, para a família, transformou-se num anjo. Para o processo, ela transformou-se em um corpo de delito. Mas para o mundo e para a luta das mulheres, ela se transformou em um Marte. Então, hoje, quando a gente pede justiça por Zaira, eu estou pedindo justiça por mim. Eu estou pedindo justiça por minha filha, por minha vizinha. Nós não podemos passar em frente a um prédio desse, aqui em frente, onde aconteceu o ato que todos nós conhecemos, e não lembrar. E isso é intrínseco à qualidade de ser humano, de mãe. Nós não vamos permitir que o Seridó esqueça Zaira. Uma moça que foi brutal e covardemente arrancada do carnaval de Caicó. A mensagem que nós temos que passar é que venham para Caicó, venham conhecer Caicó, mas saibam que excessos serão punidos. Nós não vamos permitir que matem, que torturem, que asfixiem, que estuprem as nossas mulheres. Essa é a mensagem. E nós precisamos dizer que a justiça está sendo feita. O réu está preso. E certamente é a vontade processual que ele permaneça lá por muito tempo. Vocês esperam que o processo, então, ocorra o quê? No segundo semestre desse ano? Sim. Agora nós tivemos o aporte no processo de um assistente técnico arrolado pela defesa. É plenamente justo, possível e legal. A defesa do acusado requereu ao magistrado competente a habilitação de um assistente técnico e foi deferido, por óbvio, é um direito do acusado que nós respeitamos. Entretanto, ele vai ter que trabalhar com as provas que já existem nos autos, com as provas que foram trazidas por profissionais que não fomos nós, acusação, que conduzimos ao processo. São profissionais estatais que estavam de plantão naquele dia. São profissionais completamente imparciais. Foram esses médicos, peritos e legistas que foram ouvidos no mês de outubro, em Natal, e eles tiveram a oportunidade de dizer em miúdos, de dizer, como diz Chiquinho, como diz meu esposo, em língua de gente, traduzir aqueles termos técnicos para línguas que o homem mediano possa entender. Então, esses laudos já estão no processo, já foram submetidos ao contraditório. Vai chegar um assistente técnico
privado vai, mas ele vai trabalhar com as provas existentes, não poderão haver outras, certo? Então, nós teremos, e o magistrado deferiu a habilitação, determinando que ele fosse ouvido quando da oitiva do acusado, que nós, desde o primeiro momento, requeremos e tivemos um compromisso assumido de que o acusado não seria ouvido por carta precatória, que o acusado seria ouvido pelo juiz competente para julgar a ação, qual seja o magistrado da terceira vara da comarca de Caicó, que é o competente para apurar os crimes contra a vida. E a defesa tentou articular essa possibilidade de que ele fosse ouvido por carta Não, precatória? não, Não, mas né? nós sempre estamos à frente, tentando, mas não houve manifestação por parte da defesa. E ele deve ser ouvido aqui em Caicó ou lá em Natal? Aqui em Caicó. Aqui em Caicó. Ele vai ser ouvido aqui em Caicó. Ele deverá ser ouvido, é o que a gente espera, né? E é o que o processo recomenda, é que ele seja ouvido pelo juiz natural. Doutora, a repercussão disso no estado inteiro, a senhora, como assistente do Ministério Público, não teme, por exemplo, que o júri, quando marcado, ou até antes disso, haja um pedido de desaforamento desse processo por causa da repercussão dele aqui? Isso, eu acho que assim, é claro que... Embora a gente saiba que essa é uma ferramenta que a defesa pode ter acesso, né? Sem dúvida, a qualquer momento, e é lícito, é previsível que isso exista. O problema é que eu dizia ontem em Currais Novos, para que o processo seja feito onde não há repercussão, a gente teria que fazê-lo em Júpiter. Né? Achei assim algo, porque a mobilização, nós já buscamos preservar ao máximo a comarca de Caicó. O que nós tentamos fazer, e entendemos que essa é uma das nossas obrigações, é transmitir informação. A população que vai julgar, a população que sofreu, que se abateu, que chorou, que sente pela perda de uma jovem de 23 anos dessa forma, ela precisa de informação. E é isso que a gente vem fazendo, mas é claro que esse pode ser um mecanismo utilizado. Sem dúvida, não haverá viabilidade técnica de promover isso. Por quê? Porque o Instituto do Desaforamento, ele é utilizado quando uma sociedade não reúne os requisitos objetivos de isenção para julgar, o que nós não visualizamos em canto nenhum. A cidade de Currais Novos, ela sente mais. Por quê? Porque foram 2 famílias devastadas. Eu dizia ontem, nas rádios e TVs em Currais, que estendia o meu respeito, a minha solidariedade, o que aproveito para fazê-lo aqui, à família do acusado. É como se, a senhora está falando, eu estou aqui figurando na cabeça uma situação. É como se o processo já estivesse desaforado, porque... Esse é o que é a minha compreensão, meu entendimento da situação. Porque a cidade dos 2 era Currais Novos. Né? Então, a família dos 2, as 2 famílias vivem lá. Né? Os amigos vivem lá. A dor dessas pessoas está sendo sentida em Currais Novos. A repercussão maior é em Currais Novos. É como se o processo já tivesse desaforado, né? Eu dizia isso exatamente nessas palavras, Sidney, que se a tragédia, ao invés de ter ocorrido em Caicó, tivesse ocorrido em Currais Novos talvez não coadunasse, não unisse esses elementos necessários para julgar. Porque nós teremos uma família, teremos uma parte muito envolvida com uma das partes e a outra com a outra parte. Mas, enfim, isso não ocorre. O que a população precisa é de informação sobre o que está acontecendo, porque ela viu, ela sentiu, ela está sentindo o aumento da violência, principalmente do feminicídio. E ela precisa dessas respostas, e nós estamos aqui para dizer que não está impune e nem irá ficar. Então, o Ministério Público vai trabalhar inclusive com a perspectiva de... É claro que eu estou aqui antecipando muita coisa quando o júri ainda nem foi marcado, né? Mas vocês trabalham com a possibilidade de condenação máxima para o acusado, né? Olha, Sidney, a gente trabalha com os limites processuais. Eu sempre costumo dizer que as condenações, elas não devem ser carregadas de revanchismo. Elas devem ser na medida da sua culpabilidade. Nós temos um processo... Com a inclusão, o Ministério Público entendeu, e nós entendemos, ratificando, que foi cometido o crime o artigo 121 do Código de Processo, do Código Penal,
E a ele foi anexado 4 qualificadoras, né? Essa história de crime duplamente, triplamente qualificado, isso realmente é mais para que a gente compreenda. O crime ele é qualificado com a incidência de apenas uma. Uma qualificadora já retira o crime da seara do homicídio simples e já o coloca na seara do homicídio qualificado. As demais são utilizadas para qualificar a pena, certo? Então, nós temos um crime comprovado nos autos, com perícia técnica, com testemunhas, com fotos. Nós temos o crime praticado com as 4 incidências. O meio indicioso, o meio cruel, que no caso foi a asfixia. Nós temos o meio utilizado que tornou difícil ou tornou impossível a defesa da vítima, dificultou ou tornou impossível. Nós temos a tentativa de ocultação do crime, ou seja, o cenário que tentou se manipular na manhã seguinte foi para esconder a monstruosidade que havia sido cometida na madrugada anterior. E, por último, nós temos a questão do feminicídio. O feminicídio não é um crime, não é um tipo penal. O tipo penal é homicídio, é matar alguém, artigo 121. Entretanto, agora em 2015, nós tivemos a inclusão dessa agravante, que é quando a mulher morre na condição de ser mulher. E Zaira morreu exclusivamente porque era mulher. Ela não quis servir à lascívia do acusado e, portanto, ela foi violentada, torturada, asfixiada, assassinada. Então, a nossa expectativa é que ele seja, sim, condenado nesse tipo penal com a incidência de todas essas qualificadoras. Muito bem, doutora, algo mais a acrescentar? Só agradecer. Agradecer o espaço, agradecer a preocupação que a população tem, pedir desculpa por estar ocupando esse espaço do almoço, do descanso com notícias. Ontem eu pedi em Currais Novos. Gostaria, apesar do afago, da alegria que eu fui recebida, eu estava para levar uma notícia triste. Triste para muitas famílias, em especial da vítima e do acusado. Mas é necessário. A barbaridade ocorreu e nós precisamos conversar sobre ela.